Olá, você de casa que nos acompanha pela TVL e a partir de agora também pela Rádio AL. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fala Deputado, aquele espaço em que os parlamentares catarinenses vêm conversar conosco sobre as ações que vêm demandando dentro do seu mandato parlamentar. No programa de hoje, eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Altair Silva, do PP, ele que representa o Partido Progressista aqui na Assembleia Legislativa e, na verdade, assume uma cadeira no Legislativo numa condição de suplência para fazer um trabalho voltado à região e aos interesses da região que ele representa. Tudo bem, deputado? Prazer tê-lo aqui conosco. Tudo bem, é um prazer enorme estar voltando a casa e poder falar mais um Fala Deputado. Deputado, como o senhor mesmo já antecipou, não é uma novidade a sua vinda para a Assembleia Legislativa. O senhor já esteve conosco em outra ocasião, mas um desafio que se renova. Sem dúvida, os desafios sempre se renovam. Nós voltamos a casa com muita energia, com muito entusiasmo, representando o Grande Oeste e também o Vale do Rio Tijucas, e dizer que nós estamos aqui num período em que a economia do Grande Oeste vem passando por uma grande dificuldade pelo desabastecimento do milho. Nós tivemos, o ano passado, devido à turbulência política, houve uma elevação do dólar. O dólar chegou a 4,20. E nesse momento, muitos dos produtores, principalmente do Centro-Oeste, fizeram a venda antecipada do milho para os mercados internacionais, o que veio a faltar milho para o mercado nacional. E Santa Catarina importa mais de 3 milhões de toneladas de milho de outros estados para suprir a demanda. De forma que deixou de existir milho para comprar aqui no próprio país. E nós tivemos que recorrer à importação de milho da Argentina, do Paraguai e até dos Estados Unidos. Isso fez com que o custo de produção se elevasse muito e hoje tanto a suinicultura como a avicultura e também as agroindústrias passam por um momento de muita dificuldade. E nós estamos aqui no Parlamento, juntamente com a Comissão de Agricultura, juntando forças para nós criarmos políticas que equilibrem a oferta do milho e atendam à demanda da suinicultura, da avicultura e também da bovinicultura de leite, que são as matrizes econômicas do Grande Oeste. Sempre se falou que o Grande Oeste, a economia era movida por suínos, aves e leite. Agora não, ficou comprovado que o que move a economia do Grande Oeste é o milho. E Santa Catarina tem que dar uma atenção muito grande para esse cereal que é importantíssimo para a atividade econômica de Santa Catarina. Aliás, a balança comercial do Estado, se você verificar, você vê que o grande superávit que nós oferecemos para Santa Catarina e, consequentemente, para o país, vem tudo do agronegócio. A nossa balança comercial de Santa Catarina é forte através do agronegócio. É um segmento que alavanca a economia do Estado de uma forma geral. Exatamente. E o desabastecimento do milho está prejudicando por demais a atividade econômica hoje da suinicultura, da bovinicultura leiteira e também da atividade de frangos. Tem prejudicado demais a economia da região. Por isso a necessidade de criar políticas voltadas para esse segmento. Exatamente. Nós estamos trabalhando junto ao Ministério da Agricultura, nós estamos em conjunto com a Comissão de Agricultura desenvolvendo um trabalho no sentido de nós buscarmos políticas de longo prazo para que nós tenhamos um programa de valoração, ou seja, valorizar o produtor que produz milho e toda a cadeia produtiva para nós darmos sustentáculo a esse pilar que é a base da economia do Grande Oeste e representa grande parte da economia de Santa Catarina. Deputado, é claro que nós temos desafios, mas se tratando da suinocultura propriamente dita, tivemos aí recentemente uma boa notícia com o anúncio da importação de carne suína de Santa Catarina pela Coreia, Um avanço. É uma boa notícia, vem num bom momento, porque Santa Catarina vem ampliando a exportação de carne suína para o mundo, porque nós temos aqui o melhor status fitossanitário do Brasil e um dos melhores status fitossanitários do mundo. Então, a nossa carne produzida aqui em Santa Catarina, ela tem um valor agregado muito forte pela qualidade, e pela segurança alimentar. Vem num bom momento, mas junto com esse bom momento, nós temos que buscar as alternativas para o abastecimento do milho, porque no momento a saca do milho
ultrapassa o valor de R$50, está na faixa de R$52. E a esse valor, o produtor acaba pagando para produzir o suíno. Trabalha no vermelho. Então, hoje, a atividade da suinocultura, ela está passando por um grau de endividamento muito elevado. E nós precisamos, uma das coisas que nós precisamos rediscutir é o prolongamento, né, e a prorrogação das dívidas dos suinocultores. Porque nós estamos atuando numa atividade que a rentabilidade ficou prejudicada pelo alto custo do insumo para produzir a carne suína. E a agroindústria, por sua vez, também tem o seu reflexo. Por exemplo, na avicultura, o ciclo é em torno de 45 dias, o ciclo do frango, né? Então, o que as agroindústrias fizeram? Não estão mais colocando os ovos para incubar, né? Incubadora, ou seja, a chocadeira para nascer o pintinho, e, consequentemente, os aviários não estão sendo mais alojados. Então, nós temos muitos avicultores com os aviários fechados, exatamente por falta de milho, né? Então, é o desemprego no setor rural, é o turno que reduz na agroindústria, então, é o desemprego na agroindústria, a queda na arrecadação do Estado, enfim, todos perdem. É um efeito cascata, né? É um efeito cascata. E nós precisamos trabalhar junto, o governo está se esforçando no sentido de equalizar ações, tipo reduzindo o ICMS do suíno, tem buscado fontes de estimular a cadeia produtiva para que ela se mantenha competitiva. Mas nós precisamos ir muito além, e essas soluções que nós temos que trabalhar. Uma delas é o programa de valoração do milho, porque Santa Catarina tem condições de ampliar e muita produção do milho aqui no estado para reduzir o déficit de importação. Pela topografia e pela característica da nossa região, nós sempre vamos precisar importar milho de outros estados, mas nós podemos reduzir a necessidade de importação de milho de outros estados. E aí tem um espaço muito grande para, em conjunto com a Secretaria da Agricultura e toda a cadeia produtiva do milho, fazer com que nós produzimos mais, valorizando o produtor, porque quem produz o milho também tem que ter renda satisfatória para continuar plantando. Há um custo que a cadeia acabe absorvendo esse custo e gerando agregação de valor a toda a cadeia produtiva. Todos têm que trabalhar com margem para que a atividade se perpetue. Outro desafio que se coloca, não só para a suinocultura, mas para o agronegócio catarinense de uma forma geral, é o escoamento dessa produção, né, deputado? E a gente tem rodovias e vias de acesso importantes e que precisam de uma atenção especial justamente para poder fazer com que o milho, ou melhor, o suíno, a ave, enfim, aquilo que é produzido dentro do agronegócio catarinense, chegue aos canais de exportação, que são basicamente os portos, né? Exatamente. Fala-se muito da ferrovia do frango. Mas antes da ferrovia do frango, me permita, nós precisamos fazer a ferrovia do milho, ou seja, a ferrovia que traz o milho do centro-oeste para a região oeste de Santa Catarina. Não é só a preocupação em tirar do oeste e levar para os locais de exportação, mas também permitir a entrada desse insumo na região. Até porque o transporte, aí nós precisamos da duplicação da BR-282, juntamente com a duplicação da BR-470, que já está em andamento. Porque o transporte da carga é feita em câmaras frigoríficas, ou seja, caminhões especializados no transporte da carne suína que vem para os portos, tanto a carne suína como de frango. Então, nesse caso, nós precisamos, primeiro, a duplicação da BR-282 e da 470. A BR-282, nesse momento, nós precisamos recuperar, ela está totalmente sucateada no Grande Oeste. É um verdadeiro apagão da logística. A BR-282, que é a artéria que transporta toda a produção da nossa riqueza do oeste de Santa Catarina inteira. Ela passa exatamente no meio, né? E daí ela tem as ligações com as SC. O Estado já está fazendo um grande programa de recuperação das SC. Por exemplo, a rodovia de Chapecó até São Lourenço está em recuperação, está funcionando muito bem a obra. Assim como a rodovia de Bom Jesus até São Lourenço do Oeste já foi totalmente recuperada, mas hoje nós precisamos urgentemente recuperar, revitalizar a SC 283, que é a rodovia que vem de Mondaí a Chapecó e de Chapecó a Concórdia. Essa rodovia tem
inclusive alguns pontos que já houve desbarrancamento, ou seja, ela está funcionando apenas meia pista, muitos buracos, é uma rodovia que está causando muito perigo. O Estado já licitou para a obra entrar em funcionamento, mas aí houve, antes de iniciar a obra, divergências técnicas que estão sendo buscadas a sanar ela junto ao DEINFRA, mas que está demorando muito. E o Grande Oeste, a região, precisa dessa rodovia, que depois da 282, que é federal, PR-282, a SC-283 é rodovia em grau de importância, a segunda rodovia mais importante, porque ela vem costeando toda a barranca do Rio Uruguai, que é uma região altamente produtora de aves, suínos e leite. E tem muitos caminhões que trafegam nessa região. E nós precisamos ter essa rodovia recuperada o mais rápido possível. O que a gente percebe, deputado, recentemente pelas audiências públicas do orçamento regionalizado, e o Oeste não foge a essa regra, é que boa parte das demandas estão pontuadas justamente na área da infraestrutura. Essas demandas que foram eleitas pela população nas diferentes regiões, agora vêm para a Assembleia para uma discussão maior para serem integradas ao orçamento do Estado. E o senhor vai também poder participar desse momento de discussão. Exato. Eu tive a oportunidade, mesmo na condição de suplente, eu participei das audiências públicas. 12 itens foram selecionados de acordo com as regiões e sempre estava lá presente, infraestrutura. Então, o que o Grande Oeste vive é um verdadeiro apagão de logística. Nós estamos distante dos grandes centros consumidores para exportar nossa matéria-prima, nossa produção. Estamos distante também da importação da matéria-prima que nós precisamos para agregar valor à nossa atividade econômica. Então, o grande desafio, e eu sempre rememoro aqui a figura do presidente da cooperativa Aurora, o senhor Mário Lansnaster, ele sempre diz que ele ainda quer ter o privilégio de partir para o outro lado, né, e ver o apito do trem passando pela nossa região. E a China, em 36 meses, ou seja, 3 anos, construiu uma ferrovia de mais de 10 mil quilômetros. O Brasil, se pegar do Oiapoque ao Chuí, não tem 10 mil quilômetros. E nós precisamos urgentemente fazer essa ferrovia do milho para que nós possamos ter matéria-prima em abundância na nossa região e fortalecer aquilo que é o berço da agroindústria do Brasil. Santa Catarina é o berço. Daqui surgiram, quem não lembra de Auri Bodanese, Atílio Fontana, Saul Brandalize, os grandes líderes precursores do modelo da integração da agroindústria, que é modelo para o mundo. E hoje nós estamos perdendo competitividade por falta de logística, não por falta de pessoas habilitadas, vocacionadas, capacitadas para trabalhar, mas por passar por um verdadeiro apagão da logística. E esse é o grande desafio, é uma missão suprapartidária, o governo do Estado tem se esforçado nesse sentido, mas nós precisamos muito do apoio do governo federal e de todas as entidades unidas para nós resolvermos o apagão de logística que vive o Grande Oeste de Santa Catarina. Deputado, rapidamente para nós concluirmos, o que a população pode esperar, deputado Altair Silva, nesse período de suplência? Muita dedicação. A minha formação é ligada ao agronegócio, ao desenvolvimento econômico, à atividade produtiva, muita dedicação à causa da nossa região, porque nós entendemos que o deputado representa uma grande missão de representar os anseios da região. E é nesse sentido que nós estamos aqui, para trabalhar pelos catarinenses, pelo agronegócio e pelo desenvolvimento regional, representando todos vocês no Parlamento Catarinense. A gente vai estar acompanhando a situação bem de perto, deputado. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Muito obrigado pela oportunidade. A você de casa, obrigado pela companhia e não esqueça, para rever este e outros programas, acesse o site da Assembleia Legislativa que aparece aí no seu vídeo. Por hoje é só, nos vemos numa próxima. Até lá!